E aí, galera do nono ano, vamos para a nossa 18ª aula, Ciências, aqui o professor Paulo Sérgio, onde nós iremos dar continuidade ao assunto de ligações químicas. Na aula anterior a gente viu as ligações iônicas e hoje nós iremos ver as ligações moleculares, né? As ligações covalentes que formam as substâncias moleculares e as ligações metálicas. Vamos lá, ligação covalente, definição aí é aquela feita entre dois ou mais átomos de elementos não metálicos, tá certo? Então, as substâncias covalentes, né, substâncias que são moleculares, são formadas apenas por elementos não metálicos. E aí, qual é a diferença? Lá nas substâncias iônicas, a gente viu que um tinha a tendência de doar elétrons e outro tinha a tendência de receber os elétrons. Os que doavam os elétrons eram as substâncias metálicas, os elementos metálicos, e os que tinham tendência de receber eram as substâncias não metálicas ou a metal. E lá havia, né, quando há uma doação de elétron, uma substância fica carregada. Quem doou fica carregado positivamente e a outra fica carregada negativamente, a que recebeu. No caso aqui das substâncias covalentes, né, substâncias moleculares, não há doação de elétrons, há um compartilhamento de elétrons. Nenhum dá e nem outro recebe, eles compartilham elétrons. Então, coloquei aqui 5 exemplos, né, onde nós temos o H2, né, começa aqui, o hidrogênio que tem um elétron na última camada. Então, quando o hidrogênio se junta a outro hidrogênio, fazendo o gás hidrogênio, cada um compartilha um elétron. Vocês estão vendo aí 2 hidrogênios e aonde há o elétronzinho sendo compartilhado aí no meio, né? Cada um compartilha um elétron. Se cada um compartilha um elétron, como ele só tem uma camada, na camada K eles podem se estabilizar apenas com 2 elétrons, né? É a única camada que se estabiliza com 2 elétrons, né? Que foge um pouquinho a regra do octeto. E aí, como cada um está doando um elétron, doando assim, compartilhando, os dois irão ficar com 2 elétrons na última camada. Nós vimos agora aqui o oxigênio, né? Que é da família 16. Cada um vai precisar de 2 elétrons, né? Então, o que é que cada um faz? Cada um compartilha 2 elétrons, né? E se você contar esses pontinhos pretos, que são os elétrons, tanto os 4 elétrons que estão no meio pertencem ao hidrogênio da esquerda, como ao hidrogênio, como ao oxigênio, o oxigênio da esquerda, como ao oxigênio da direita. Se você contar individualmente cada oxigênio, vai ficar com 8 elétrons, aí finalizando a regra do octeto. O nitrogênio que está no grupo 15, né? Tira 1, fica 5, ele precisa de 3 elétrons para ficar com 8, né? Tem 5 na última camada. Então, cada um vai compartilhar 3 elétrons, né? Você vê que aí no meio tem 6 elétrons compartilhados, fica 6 para um lado e 6 para o outro. Então, os 6 compartilhados tanto pertencem a um quanto pertencem ao outro. Assim como acontece aqui, os 4 compartilhados tanto pertencem a um oxigênio como ao outro. E aqui tanto pertence a um como pertence ao outro. Aí você diz, mas só apenas os elementos iguais que compartilham? Não, vamos já ver um caso que não tem elementos iguais compartilhando. Aqui outro caso, o cloro está na família 17, precisa de um elétron, né? Tira o 17, tira 1, fica 7, tem 7 elétrons na última camada, precisa só de 1. Então, cada cloro aí vai compartilhar um elétron, né? No total de 2. Você contando todos os elétrons que estão no círculo de cada cloro, vai dar 8, tá certo? Assim como nos outros anteriores. E aí nós temos um caso aqui da água, onde nós temos elementos químicos diferentes. O oxigênio precisa de quantos elétrons na última camada? 8. E o hidrogênio, como só tem uma camada, só de 2. Então, se você contar a quantidade de elétrons em cada círculo, para o hidrogênio só vai dar 2, né, no círculo do hidrogênio, dos 2 hidrogênios, e no círculo do oxigênio vão dar os 8 elétrons, né? Por causa desse compartilhamento aí. Aí o seguinte, uma outra forma de representar essas ligações aí covalentes, né?
representar essas ligações, em vez de representar os eletrõezinhos, representar os traços. Veja que entre o hidrogênio e outro há uma ligação. Cada tracinho representa 2 elétrons. Então, o hidrogênio só vai ter um tracinho, que são os 2 elétrons compartilhados. Aqui no oxigênio tem 4 elétrons, vão dar 2 tracinhos. 2 por 2 elétrons de lado, um do outro, e mais outro tracinho para os 2 elétrons embaixo. Aí aqui nós temos o hidrogênio, que vão ter 3 tracinhos. Cada tracinho representa 2 elétrons. E aqui na ligação do cloro também só vamos ter um tracinho, porque só tem 2 elétrons. Lembrando que cada tracinho representa 2 elétrons, representa uma ligação. Uma ligação tem 2 elétrons. Então aqui nós temos da água, nós temos um tracinho ligando o oxigênio ao hidrogênio, que tem 2 elétrons aí compartilhados, e outro tracinho representando o outro hidrogênio, né, com o oxigênio formando um outro tracinho. E aí a gente vê aqui claramente, né, como são, ó, entre o hidrogênio e o outro, 2 elétrons, um tracinho, né, uma ligação covalente. Entre o oxigênio e o outro tem 4 elétrons, então 2 tracinhos, já que cada tracinho representa 2 elétrons. No hidrogênio nós temos 3 tracinhos, são 3 ligações covalentes, né? São 6 elétrons, cada 2 elétrons, um tracinho. No cloro, 2 tracinhos, uma ligação covalente, e na água, 2 ligações covalentes, uma para cada hidrogênio ligado com o oxigênio. Uma outra forma de falar é dizer que quando eu tenho uma ligação covalente, eu tenho uma ligação simples. Quando eu tenho 2 ligações covalentes no mesma substância, eu tenho ligação dupla. Quando eu tenho 3 tracinhos, ligação tripla, né? Aí, quando eu tenho novamente aí no cloro, uma ligação covalente, ligação simples. E aí, 2 ligações covalentes, no caso eu tenho 2 ligações simples, tá certo? São separadas as ligações, não são juntas aqui, ó, como no hidrogênio. São 3 ligações juntas, e aqui no oxigênio também são 2 ligações juntas, né? Apesar de serem 2 ligações aqui, não é uma ligação dupla, são 2 ligações simples, porque elas estão separadas. Beleza? Então vamos mais para frente aqui. Observação: quando uma substância é formada pelo compartilhamento de elétrons, ou seja, ligação covalente, essa substância é chamada de molécula, né? Por isso o nome de substância molecular. Vimos que naquelas outras substâncias, as ligações, né, como na ligação iônica, são compostos iônicos, não são chamados de moléculas, tá certo? Certo? Então, são chamados de compostos iônicos. 3 maneiras distintas usadas para representar uma molécula são as fórmulas moleculares. Nós temos a fórmula molecular, né? A fórmula eletrônica, né? Que também é denominada fórmula de Lewis, e a fórmula estrutural. Então vamos lá, para a fórmula molecular. A fórmula molecular usa apenas os símbolos dos elementos químicos, né? O H2 lá ligado são 2 Hs, o O2, o N2, o Cl2 e o H2O. Aí são as fórmulas moleculares, não aparecem as ligações. Aí aqui nós temos a fórmula estrutura, né, que é pela estrutura eletrônica de Lewis. Já nesse tipo aqui já aparecem as ligações com os elétrons, né? Tá aqui o H2 com 2 elétrons compartilhados, o oxigênio com 4 elétrons compartilhados, o nitrogênio com 6 elétrons compartilhados e o hidrogênio com o cloro com 2 elétrons compartilhados. Aí é a estrutura de Lewis, aparecem as ligações. E na fórmula estrutural aparecem as ligações, mas na forma dos tracinhos, né? Lembrando que cada 2 elétrons representam um tracinho. Então, os 2 hidrogênios, a forma estrutural dele é representado por um tracinho entre os 2. O oxigênio, ó, veja que os outros elétrons que não fazem parte da ligação não aparecem, só aparecem os tracinhos aí, ó, representando os 4 elétrons compartilhados. E aqui no hidrogênio a mesma coisa, são 6 elétrons, são 3 tracinhos, né? Os outros elétrons que não estão envolvidos na ligação, como já disse antes, não aparecem aí na fórmula estrutural. E assim também como no cloro e na água. Beleza? Vamos para a próxima situação aqui. Outros exemplos de substâncias
em que há ligação do tipo covalente, né, que são as substâncias moleculares. Nós temos aí o gás flúor, né, a fórmula molecular, a fórmula de Lewis, né, que é com os elétrons, os dois elétrons no meio sendo compartilhados, um por cada flúor. O flúor também pertence à família 17, tira um, fica 7, precisa de um elétron. Então, cada um vai compartilhar um elétron. Ah, professor, quer dizer que se eu tiver duas substâncias iguais, que esteja precisando de 3 elétrons para chegar na regra do octeto, cada um vai doar 3 elétrons? Exatamente. Doar não, compartilhar. E aí nós temos a fórmula estrutural. Aí vemos aqui o bromo, né? O bromo é o Br2, que ele faz parte também da mesma família do flúor. Então, vamos compartilhar, cada um vai compartilhar um elétron, né? Aqui era para ser Br. Aí tem FF, no de baixo tem FF, houve um equívoco aí, tá bom? Mas aqui no CO2, ó, nós temos aí os elétrons nas estruturas de Lewis, o carbono no meio. Como o carbono está na família 14, ele precisa de quantos elétrons? Ele precisa de 4 elétrons na família. Ele só tem 4 elétrons, então ele precisa compartilhar 4 elétrons. Então ele compartilha 2 com um oxigênio, que só precisa de 2, e mais 2 do outro lado com o outro oxigênio, que também precisa de 2. Então o carbono compartilha 4 elétrons, já que ele precisa de 4 elétrons a mais na sua última camada. Então, ele compartilha 2 com um dos oxigênios, que só precisa de 2, e mais 2 com outro oxigênio, que também só precisa de 2, né? Vamos aqui no enxofre, né? No ácido sulfídrico, que é o nome daquela substância, o H2S. Então, tá aqui, ó, o oxigênio, o enxofre, que é da mesma família do oxigênio, ele também precisa de mais 2 elétrons na última camada, ele é da família 16 do oxigênio. 16 tira 1, fica 6, para 8 faltam 2. Então, ele vai compartilhar 2 elétrons, um com oxigênio, com o hidrogênio, só precisa de 1, e um outro elétron com o outro hidrogênio também só precisa de 1 elétron. Então, ele compartilha 2 e cada hidrogênio 1, tá certo? Tá aí a fórmula estrutural deles, representando os tracinhos dos elétrons, dos 2 elétrons compartilhados. E, por final, nós temos aqui o amônio, né? O NH3. Tá aí, o amônio está na família 15, tira 1, fica 5. Precisa de mais 3 elétrons para compartilhar. Então, como o hidrogênio só precisa de 1, ele vai precisar de 3 hidrogênios. O nitrogênio vai compartilhar 3 elétrons, um com cada hidrogênio ao seu redor aí. E aí nós temos a estrutura dele aí, ó. Cada elétron compartilhado, né? 2. O nitrogênio compartilhou um elétron com um elétron do hidrogênio. O nitrogênio compartilha mais um elétron com o nitrogênio de baixo. E o nitrogênio compartilha mais um elétron com um do hidrogênio da esquerda e da direita. Beleza? Esta aí é a forma estrutural dele, na forma dos tracinhos. Aí nós vemos aqui agora características gerais das substâncias moleculares sólidas, líquidas e gasosas. É o seguinte, olha, propriedades macroscópicas. O que é isso? É aquilo que a gente pode ver, né? Volume variável, forma variável. Então, ele tem tanto os gases, gente, tanto tem forma como volumes variam. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se no eu botei aqui, ó, se eu colocar a mesma quantidade de gás num recipiente qualquer, veja que essas bolinhas estão representando as partículas do gás. A mesma quantidade de gás, se eu colocar a mesma quantidade de gás no recipiente de 1 litro, ele vai ocupar todo aquele recipiente. Então, ele vai ter 1 litro. E na forma do recipiente, né? Se eu pegar o mesmo gás na mesma quantidade e colocar num recipiente maior, de 2 litros, ele vai ocupar todo 2 litros. Então, se eu colocar um outro recipiente de meio litro, aquele gás só vai ocupar meio litro. E na forma do recipiente que está. Então, a forma do gás, ele não tem forma definida. Ele vai ficar na forma do recipiente onde ele está. E o volume também não é definido. Ele vai ficar no volume do recipiente que ele está, tá bom? Agora, o líquido é o seguinte, ó. O líquido,
o volume dele, ó, já é fixo, volume fixo, mas a forma é variável. Se eu colocar um líquido no recipiente de 2 litros, mesmo ele tendo 2 litros, ele vai ocupar só 1 litro. E eu colocar ele no recipiente de 1 litro, ele vai ocupar 1 litro, tá bom? Então, o líquido, ele não tem volume variável, certo? Agora, a forma dele é variável. Se eu colocar ele nesse recipiente aqui cilíndrico, ele vai ficar na forma cilíndrica. Se eu colocar ele nesse recipiente aqui, que é um Erlenmeyer, nessa fórmula triangular, a água vai ficar na fórmula triangular. E aí, por último, nós vamos nas substâncias sólidas. A substância sólida é tipo você imaginar. Você pega um cubo de gelo, coloca dentro de um copo, ele vai ficar na forma do copo. Se eu colocar ele na forma, né, dentro de uma xícara, ele vai continuar na forma de cubo. Então, não interessa onde eu coloco o sólido, a forma dele não varia. E o volume também não. Se eu pegar um cubo de gelo, coloco dentro de um copo cilíndrico, o cubo de gelo vai continuar na forma cúbica, né? E na mesma quantidade. Se eu coloco ele dentro de um recipiente quadrado, ele continua na forma cúbica, o gelo, e na mesma quantidade. Então, as substâncias sólidas não variam nem de volume e nem de forma. Já as substâncias líquidas variam só de volume e o gás varia tanto no volume como na forma. Vamos aqui uma outra característica, um modelo a atração que mantém as moléculas unidas. As substâncias moleculares, a atração que mantém as células unidas é bem fraca. Já nas substâncias líquidas é um pouquinho forte, nas substâncias sólidas é mais forte ainda. Por quê? Por isso que eles são sólidos. Quanto mais forte forem as ligações entre eles, mais junto eles vão ficando, mais duro a substância vai ficando. O espaço entre as moléculas é muito grande, o espaço entre os gases, né? Quando a substância é um gás, o espaço entre elas, veja aí, ó, que é bem maior do que o espaço que tem entre as moléculas de um líquido, e as substâncias que são líquidas, o espaço ainda é maior do que a substância sólida. Veja que não tem mais espaço, as moléculas estão juntas uma nas outras, tá certo? Dependendo da estrutura que ele está aí, nós podemos dizer se ele é sólido, líquido ou gasoso. Gasoso, as substâncias, as moléculas estão separadas. No volume, nas substâncias líquidas, as substâncias estão um pouco mais próximas e na forma sólida elas estão ligadas umas às outras. As substâncias líquidas estão ligadas, mas só que a distância entre uma e outra é maior. Já nas substâncias gasosas não estão ligadas umas às outras, estão soltas. A organização das moléculas totalmente desorganizada. Aqui no líquido, um vai para um lado, outro vai para o outro, estão desorganizados. No líquido, as moléculas, né, livres para se movimentar, mas sob a influência da vizinhança, né, estão um pouco mais de organização. Apesar das coisas líquidas serem mais livres, mas elas têm uma certa organização. E nas substâncias sólidas não tem movimento entre as moléculas, estão paradas, fixas umas nas outras. Beleza? Então aí foram as características das substâncias moleculares formadas por ligações covalentes. Agora as ligações metálicas. A ligação metálica é a ligação formada por dois átomos de metais, tá certo? Então é um metal unido ao outro. Então são todos, se vocês lembrarem da tabela periódica, que eu fiz aquela escadinha azulzinha, então são todos aqueles elementos químicos que ficam para o lado esquerdo. Então, qualquer uma daquelas substâncias que se juntem uma na outra, ou elas mesmas se juntando, elas vão ter uma ligação metálica, formando as substâncias metálicas. Então, eu dei o exemplo aqui, ó, as substâncias metálicas da família 1, lítio, sódio, potássio, bítio, césio, fósforo, eles formam essa aparência aí. E da família 2, magnésio, berílio, magnésio, cálcio, estôncio, bário e rádio, formam essas estruturas cristalinas aí, certo? Vejam que nas substâncias metálicas, vejam que esses eletrõezinhos estão livres, vagando entre um núcleo e outro dos átomos. E esses elétrons livres é que dão a característica das substâncias metálicas conduzirem eletricidade. Então, a eletricidade depende de carga ou positiva ou negativa. No caso aí, como os núcleos não se movem, quem vai se mover aí são os elétrons que estão livres, vagando aí
entre um núcleo e outro dos átomos. Essa parte positiva aí é o núcleo do átomo, onde ficam os prótons e os nêutrons, tá certo? E esses elétrons ficam livres. Quando dá uma diferença de potencial, ou seja, uma potência maior de um lado que para o outro, os elétrons tendem a migrar para o lado positivo. Observação: os metais podem se juntar para formar as ligas metálicas também, ó. Aqui as ligações é só entre um metal do mesmo tipo, né? Ou só o sódio, mas os metais podem se ligar com outros, formando as ligas metálicas. Por exemplo, o ouro 18 quilates é uma liga de ouro, de ouro e cobre. Eventualmente eles também colocam outros metais, como a prata, né? E aí eles vão formar as joias, né? No caso aí nós temos um par de aliança. O ouro 24 quilates, quando ele é puro, né? Ele não serve para formar joias, porque ele é muito mole. Então, geralmente, ele é para formar uma liga melhor e formar as joias, ele é junto com um metal mais duro. O bronze é uma liga de cobre com estânio. O bronze não é encontrado na natureza, mas é encontrado o cobre e é encontrado o estânio. Então, ele junta esses dois elementos metálicos para formar o bronze. Ao ouvir falar na medalha de bronze, não sei o quê, pois ela é feita de bronze, que é a liga aí desses dois metais, do cobre e do estânio. E aí nós temos também o latão, que é uma liga de cobre com zinco, né? Serve para produzir torneiras, instrumentos musicais, porcas, parafusos. Então, o latão, ele é muito, muito mesmo utilizado no nosso cotidiano, né? As torneiras da nossa casa, né? Os instrumentos musicais, porcas das portas, os parafusos são feitos de latão. Aí aqui é o seguinte: por que as substâncias iônicas na forma líquida e metálicas conduzem corrente elétrica, né? E as substâncias moleculares não conduzem? Por causa disso, ó, as substâncias, eu já disse que para conduzir a corrente elétrica, as substâncias devem ter cargas. Então, os metais, ó, veja que a carga deles são os elétrons. Eles têm esses elétrons livres vagando e aí tem facilmente a condução da eletricidade. Tanto ele do estado sólido como líquido, ele conduz a eletricidade. As substâncias iônicas também conduzem, mas só na forma líquida. Veja que aqui na forma sólida, elas estão nesse cristalino aí, um está prendendo o outro, né? Os elétrons não estão livres, eles estão amarrados pela ligação iônica. Então, quando eles estão na forma sólida, eles não conduzem. Agora, quando eles estão na forma líquida, veja que eles estão soltinhos, os elétrons aí verde. Eles podem, tanto os elétrons como a carga positiva, né, que são íons negativos, chamados de ânions, e íons positivos, chamados de cátion, tanto um como o outro podem conduzir a corrente elétrica. Então, eles se organizam e conduzem a corrente elétrica. Isso quando essas substâncias iônicas estão dissolvidas. E as substâncias metálicas, veja que as substâncias metálicas, as substâncias covalentes estão todas juntas. E como elas não têm cargas nenhuma, estão vendo aí, ó, não tem carga nenhuma. Elas não conduzem corrente elétrica, nem no líquido e nem no sólido. Por quê? Porque são substâncias neutras, não possuem cargas. Veja que aqui, ó, nas substâncias iônicas tem cargas positivas e negativas. E aqui nas substâncias metálicas também tem cargas positivas e negativas, beleza? Só que nas substâncias metálicas a condução é feita só pelos elétrons. Já que nas substâncias iônicas, quando líquidas, elas tanto as cargas positivas, que são os cátions, quanto as cargas negativas, que são os ânions, conduzem a corrente elétrica, beleza? Pessoal, então é isso aí. A nossa aula, a conclusão da nossa aula. Espero que vocês tenham entendido algumas particularidades das substâncias covalentes, que formam as moléculas, e das substâncias metálicas, que formam os metais e as ligas metálicas, tá certo? E aí aqui a gente encerra a nossa aula de ligações químicas, né? O nosso conteúdo de ligações químicas. E aí vamos ver o que vai vir na próxima aula, tá bom? Se é química ou se é física ou se é parte da biologia, tá bom? Aí vamos esperar pela aula da TV, o que ele vai dizer para nós, tá certo? Até a próxima aula, vou passar um exercício. Esse conteúdo aqui também você acha no livro, algumas imagens aqui eu tirei do próprio livro, tá bom? Aí lá na atividade eu vou dizer quais são as páginas do livro que vocês encontram esse conteúdo aqui, tá bom? Até mais, tchau, tchau.